A graça e a paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre o rio que inunda a alma. A graça e paz, boa noite a todos. Uma semana abençoada. O rio que inunda a alma. Há um rio que inunda a alma da humanidade. Ela está disponível, este rio está disponível. No livro de João, no capítulo de número 7, do versículo 37 ao 39, o texto nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Bem, aqui o texto está nos mostrando que a multidão estavam celebrando uma festa. O texto lido nos mostra um contraste entre a enchente física e a sede espiritual. Normalmente, quando a gente ouve falar de uma enchente, logo nós associamos a algo que causa transtorno, a prejuízos físicos, financeiros. Normalmente, quando a gente ouve falar de enchente, logo nós associamos a uma calamidade. Mas existe uma sede espiritual, a qual o homem deseja uma inundação da alma. Muitas pessoas hoje sentem um vazio, uma sede espiritual. Lá no Salmo 42, o verso 2, o salmista diz assim: A minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei em tua presença? Veja que o salmista, aqui o contexto do Salmo 42, aponta para o período que o povo está no exílio. E mesmo estando exilado, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Não apenas por estar no exílio, mas porque ele sentia falta do templo. Falta de ir ao templo e a Jerusalém adorar. Porque ele diz assim, quando entrarei em tua presença. Então o salmista declara que a sua alma só pode ser saciada se estiver na presença do Senhor. Bem, o rio que inunda a alma não é uma enchente comum, mas a água viva que transborda todo o nosso ser. Tentar saciar a sede com as coisas do mundo é o mesmo que tentar matar a sede com água salgada. E hoje, quantas pessoas estão tentando saciar a sede da sua alma, a sua ansiedade, os seus desejos, os seus anseios com as coisas do mundo, com as fontes do mundo, com a água que o mundo oferece, né? Mas isso é a mesma coisa que tentar matar a sede com água salgada. É impossível. E onde não há água, não há vida. O único que pode encher o nosso ser, a nossa vida, é Jesus. Somente nele podemos saciar a sede da nossa alma. Quando Jesus está aqui, esse texto, o povo estavam celebrando um ritual do tabernáculo. Era uma grande celebração. E a festa durava 7 dias. Então veja que esta festa, a festa do tabernáculo, ela vai nos apresentar aqui 3 sentidos. Primeiro, se eles lembravam, eles permaneciam um período, esses 7 dias, em tendas, lembrando que quando eles saíram do Egito, eles habitavam em tenda. O povo de Israel habitou em tendas. Também eles celebravam a época da colheita, fartura, a colheita. E também tinha um sentido espiritual, porque eles iam ao templo. Então veja que esta festa era importante para eles. E era um ritual importante para eles. Então durante este período o povo habitava em tendas. Eles traziam uma oferta e levavam água do poço de Siloé ao altar do sacrifício do templo. O sacerdote apanhava água do poço de Siloé com um jarro e levava esta água em um jarro de ouro para dentro do templo.
E as multidões acompanhavam o sacerdote carregando a água no jarro de ouro até o templo, tocando trombetas e com cânticos. Então veja que era, entre aspas, ali uma alegria. Era uma alegria para eles esses 7 dias de festa. Acompanharam na procissão o sacerdote carregando água do poço de Siloé num jarro de ouro até o templo. Era uma alegria. Jesus está ali, observando esse ritual, essa religiosidade do povo. Então as multidões estavam em um momento de alegria, Jesus observando. No 7º dia à tarde, a festa terminava. E o povo começava a desarmar as tendas. E é no último dia que Jesus se coloca em pé, no meio da multidão, e brada: a rocha que foi ferida, que brota água viva. Jesus é a água da vida, o manancial das águas da vida que a humanidade precisa. Então veja que no 7º dia, o texto vai dizer, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Porém, nós olharmos atentamente para dentro do texto, do capítulo 7 de João, no versículo de número 14, o texto diz assim, ó: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo para ensinar. Então veja que Jesus, ele vai ao templo, ele vai a Jerusalém, ele vai aonde o povo está celebrando a festa, no meio da festa. Jesus não chegou ali no último dia. Jesus chega no meio da festa. E esse tempo Jesus está ali observando. A água viva está ali, a fonte da água viva está ali. Mas as pessoas estão tão concentradas no ritual, na religiosidade, que não enxergam a fonte da água viva. E durante todo este período, continuam indo ao poço de Siloé, pegando água com jarro para levar para dentro do templo, tirando de fora para dentro do templo. E a fonte da água viva estava ali todo esse período. Hoje Jesus está presente. Hoje o nosso Deus, Jesus, está vivo. Mas muitas pessoas estão tão apegas, estão tão imbuídas nos seus rituais, nas suas religiosidades, que não enxergam a fonte da água viva, aquele que realmente pode saciar a sede da humanidade. Quantas pessoas hoje estão envolvidas em rituais, em religiosidade, em sincretismo religioso, em legalismo, em formalismo, e não conseguem enxergar a fonte da água viva, aquele que pode saciar a sede. Então, do texto que nós lemos de João 7, do 37 ao 39, podemos aprender algumas verdades importantes. E eu quero dividir essa mensagem em 2 partes, hoje e na quarta-feira, dando continuidade. Então, hoje eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, para a nossa reflexão e aplicação em nossas vidas. Primeiro, o texto vai nos mostrar um convite extraordinário. Está no versículo de número 37. O texto nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que há um convite. Este convite é um convite extraordinário. Extraordinário, né? Jesus, ele está ali presente, e as pessoas estão buscando no Siloé, poço de Siloé. Siloé em hebraico, a palavra Siloé em hebraico, Shiloah, significa enviado, ou aquele que jorra, conduz água, aquele que conduz água. Então, o enviado está ali. Jesus foi enviado por Deus para saciar a sede da humanidade. Está ali presente, mas eles continuam buscando água no poço de Siloé. Jesus está ali. Aquele que jorra, que conduz a água viva, está presente ali, mas eles continuam indo ao poço de Siloé, como muitos hoje estão fazendo assim. Nesse sentido, Jesus é o Siloé espiritual. Jesus é o único que pode satisfazer todos os anseios da humanidade. Lá em Isaías, capítulo de número 8, o versículo de número 6, o texto nos diz assim, ó. Isaías 8, 6 diz assim, ó: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram, e agora se alegram com o que acontecerá aos reis de Rezim e Peca. Então veja que o povo
Deus está falando que o povo rejeita as águas de Siloé. Ele rejeita Siloé. E nós precisamos de entender que a fonte não é Siloé. Nós vamos aprender sobre isso hoje e na quarta-feira. Porque assim como o povo rejeitava Siloé, hoje muitos têm rejeitado a presença do Senhor nas suas vidas. A profecia apontava para ele, para Jesus. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, o versículo de número 1, o texto nos diz assim, Isaías 55, versículo 1. Diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então está aqui, essa profecia se cumpre em Jesus. Em Jesus. Ele diz, vinde e bebei. Né? Então Jesus é a fonte da água que sacia a humanidade. Não apenas isso, ele diz, comprai sem dinheiro, vinho e leite. A verdadeira alegria, o vinho simboliza a alegria. A verdadeira alegria está em Cristo. Ele diz assim, vinho e leite. Leite simboliza a prosperidade. Leite simboliza uma vida abundante. Então, aonde que nós possamos encontrar a verdadeira água, o rio que inunda a nossa alma? Em Cristo. A verdadeira alegria está em Cristo. Uma vida abundante está em Cristo, Senhor. Então veja que tudo isso está à disposição. Foi Jesus quem disse à mulher samaritana lá no poço, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Está lá em João 4, versículo de número 14. O texto diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja que eles estavam buscando água no poço, para levar no jarro de ouro para dentro do templo. E Jesus está dizendo, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E dentro dele fluirá um rio, de dentro para fora. Eles estavam buscando de fora para dentro a água, para o templo. E Jesus está oferecendo uma água que vai jorrar de dentro para fora. Veja que hoje quantas pessoas estão buscando a verdadeira alegria, o prazer de saciar sua alma com as coisas de fora. O que sacia a alma da humanidade é de dentro para fora. É o Espírito, agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, é Jesus que toma para si todo o poder de ser para todos os cansados, insatisfeitos e sedentos, o que a pedra ferida no deserto foi para o antigo Israel. Lembra lá no deserto, quando Moisés fere a pedra, a rocha, e da rocha sai água? Lá no livro de Apocalipse, capítulo número 22, o último livro de Apocalipse e o último capítulo da Bíblia, o texto vai nos mostrar justamente sobre isso. Vai falar assim, ó, Apocalipse 22, 17. O texto nos diz assim, ó: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então veja que para receber esta água da vida, a água que sacia a alma do homem, é de graça, é pela graça. Não é por mérito, não é por aquilo que você faz. É pela graça. O preço foi pago por Jesus. Não é por aquilo que você faz, não é pelo sacrifício, pelos votos que você faz, não é porque você dá esmola, porque você se julga bonzinho, não é porque você faz isso, faz aquilo, que você evangeliza, que você profetiza, que você prega, que você ensina, não é nada disso. Isso não vai, é pela graça, é de graça. Outro fator interessante que nós possamos entender aqui, que esse convite de Jesus tem algumas características, algumas marcas. O convite de Jesus é universal. Ele diz assim, ó, se alguém, esse alguém pode ser o pobre, o rico, o ateu, o cético, o descrente, até mesmo o religioso. É para todos. É para todos. Então ele é universal. Ele é universal. Pode ser um jovem, uma pessoa de idade, homem, mulher, criança, adulto, doutor, iletrado, é para todo.
para todos. O convite é para quem já buscou em todos os lugares, já bateu em todas as portas, sem conseguir saciar a sede. Veja que eles estavam ali 7 dias, naquele ritual, naquela religiosidade, numa procissão, cantando, tocando trombeta, acompanhando o sacerdote, tirando a água do poço, levando para dentro do templo. Mas Jesus diz assim, aquele que quiser, ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele ritual, aquela religiosidade, não proporcionava aquilo que a humanidade necessita. E hoje é a mesma coisa. A religião não pode produzir vida. Só quem produz vida é Cristo, é o Senhor. O convite, outro fato importante é que o convite de Jesus é para uma relação pessoal com Jesus. Ele diz assim, ó, venha a mim. Jesus não chama para aderir a uma religião, mas para iniciar um relacionamento de intimidade com Ele. Hoje tem muitas pessoas chamando as pessoas para fazer parte de uma denominação. Hoje tem muitas pessoas convidando, evangelizando para fazer parte de A, B e C. Jesus chama para ir até Ele. Só Jesus é o caminho. Só Ele é o pão da vida. Só Ele é a porta. Ele é a fonte da água viva. Só Jesus perdoa. Só Jesus salva. Então, o convite de Jesus é para ter uma relação pessoal com Ele, de intimidade com Ele. Hoje tem muitas pessoas vivendo um relacionamento com uma religião, com uma certa denominação, com líderes, e isso não produz vida. Isso não produz vida. Os judeus estavam festejando o ritual, mas a religião, o ritual não pode matar a sede da alma. E Jesus, vendo eles praticando uma religiosidade, um ritual, convida a beber da fonte da água viva. Ele diz, quem tem sede, vem até mim. O convite de Jesus exige um profundo desejo de salvação, um anseio genuíno. Ele diz assim, ó, se alguém tem sede, só os sedentos podem ir até Jesus. Aquele que não tem sede, não vai procurar uma fonte. A sede não dá trégua, ela não dá paz. A sede exige uma solução imediata e urgente. Eu disse que eu ia parar mas eu vou vou continuar. O segundo ponto para que nós possamos refletir e aplicar em nossas vidas é que o convite de Jesus exige que rompemos com outras coisas. Ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha. Ninguém é cristão naturalmente, ninguém nasce cristão. O fato de você ter seus pais, seus avós dentro da igreja, não significa que você tem um relacionamento de intimidade com Deus ou que você é cristão. Você precisa de tomar uma decisão. Você precisa de tomar uma decisão e romper com outras coisas para ter vida com Cristo. Não há como ficar neutro com respeito a Jesus. Ele mesmo disse lá em Lucas 11, 23, o próprio Jesus diz assim, ó, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então veja que é o próprio Jesus que diz que não tem como ficar neutro. Não existe possibilidade de você ser neutro. É preciso deixar de confiar em outras fontes, em fontes falsas, para que você tenha a sua alma saciada pela fonte verdadeira, que é Cristo Senhor. Ter atitude, você precisa de ter atitude, de trocar o depósito de água pela fonte, como fez aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, o versículo de número 28, vai falar que a mulher, ela encontra com Jesus no poço, ela está com um cântaro, ela carrega um cântaro e vai buscar água no poço, ali ela encontra Jesus, e Jesus oferece para ela uma água viva. E o texto vai nos dizer, lá em João capítulo 4, versículo de número 28, diz assim, ó, quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Então veja que ela vai ao poço carregando um cântaro para apanhar água. Quando ela encontra Jesus, a fonte da água viva, o texto diz que ela deixa o cântaro, ela não precisa mais do cântaro. Glória a Deus. Ela não precisa mais de um depósito. Porque Jesus diz que aquele que beber da água que ele der, fluirá de dentro de si um rio de águas vivas. E hoje tem muitas pessoas armazenando água
num depósito. Hoje tem muitas pessoas vivendo um misticismo religioso. Hoje tem muitas pessoas vivendo práticas de idólatras, dizendo que estão servindo a Cristo. Aquele que serve a Cristo, sua alma é saciada. Ele não precisa mais de objetos inanimados. Ele não precisa mais de misticismo religioso, do pragmatismo, nada disso. Porque dentro dele flui um rio de águas vivas. A mulher trocou o cântaro, ela deixou o cântaro porque não precisava mais. Naquela festa, os judeus acompanhavam um sacerdote que buscava água num jarro de ouro, no poço de Siloé, para dentro. Jesus está dizendo para eles assim, o poço seca, vocês podem beber da fonte da água viva, vocês não precisam mais de jarro de ouro, vocês não precisam de buscar num poço. E muitas pessoas precisam disso. Trocar o depósito de água pela fonte de água viva. Se alguém tem sede, Jesus está dizendo, se alguém tem sede, isso trata de sair do comodismo. Se alguém tem sede, vem a mim. Sair do comodismo, do marasmo espiritual. Muitas pessoas precisam sair do comodismo. Tem muitas pessoas acomodadas. Por isso não são cheias. Por isso não flui de dentro delas um rio de águas vivas. Porque estão acomodadas. Precisam sair do comodismo e responder ao convite. Jesus diz assim, ó, se alguém tem sede, vem a mim. Tem que ter uma resposta. E a resposta exige uma atitude. O povo caminhava até o poço. Seguia um sacerdote até o templo. Mas Jesus convida a ir até ele. É até Jesus. O povo buscava o que era externo e limitado, trazendo do exterior para o templo. Mas Jesus convida para o interior. O rio que flui abundantemente. Eles buscavam de fora para dentro. Jesus está dizendo que aquele que ia até ele, sai de dentro para fora. Então hoje muitas pessoas estão buscando saciar a sua alma, seus anseios, seus desejos fora. Só Cristo pode saciar a alma do homem. O terceiro ponto para a nossa reflexão e a meditação e a aplicação, aplicar, não basta somente ouvir, é necessário aplicar, é que o convite de Jesus é para uma experiência pessoal com Ele. Ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não está aqui convidando as pessoas para olharem para a água, analisar a água, admirar a água, debater sobre a água, pesquisar a água, nem para criticar a água. Jesus está convidando as pessoas para beber a água. Hoje tem muitas pessoas que vão na igreja para criticar a palavra. Hoje tem muitas pessoas que leem, querem debater. Hoje está cheio de pessoas debatendo a palavra. Jesus está dizendo assim, ó, é necessário que você beba. Ele está chamando as pessoas para beber. Não analisar a água, avaliar a água, ou até mesmo criticar, pesquisar e debater sobre a água. Ele está chamando as pessoas para ter uma experiência com Ele. Certa feita, um pastor nos Estados Unidos, ele tinha uma igreja, ele tinha um hábito de todo ano levar a sua igreja para um acampamento. E ele convidava um preleitor. E certa feita ele convidou um preleitor, e esse preleitor passou 2 horas pregando, 2 horas ministrando, tentando provar que Jesus não existe. Esse preleitor fez de tudo para provar que os crentes estavam adorando um Jesus que não era verdadeiro. E quando ele acabou de pregar, depois de 2 horas ministrando, ele perguntou, alguém tem alguma pergunta? E houve um silêncio na plateia. De repente um senhor de idade, de cabelo branco, levanta a mão, fica em pé e disse, eu tenho uma pergunta para o senhor preleitor. E esse homem tirou uma maçã da bolsa. E ele, cada vez que ele falava uma palavra, ele mordia a maçã. E ele começou a perguntar, quanto tempo o senhor é preleitor? Ele mordia a maçã. Quantas palestras o senhor já deu? Ele mordia a maçã. Quando ele acabou de comer a maçã, ele pegou o talo da maçã, colocou de volta na sua bolsa e fez uma pergunta para o preleitor. A maçã que eu estava comendo era doce ou era azeda? E o preleitor disse, eu não posso lhe responder porque eu não provei da maçã do senhor. E aquele senhor de idade, de cabelo branco disse, o senhor não provou do meu Jesus. Tem muitas pessoas que têm informações,
mas ainda não provaram de Jesus. Jesus está chamando as pessoas a beber da água, provar da água, ter uma experiência pessoal com Ele. Jesus está convidando as pessoas para se relacionarem e ter um relacionamento de intimidade com Ele. Hoje muitos ouvem falar de Jesus, leem sobre Jesus, mas não experimentaram. Hoje tem muitos religiosos, mas não convertidos. Alguns foram até criados na igreja, fazem a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Tem muitos hoje. Muitos não beberam da água da vida. Certa feita, lá em João capítulo de número 3, Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei, fariseu, doutor da lei. Jesus diz assim, ó, você precisa nascer de novo. Mas os que muitos ainda não entenderam é que o convite de Jesus é condicional. Exige uma resposta pessoal e voluntária. Ele diz assim, ó, se alguém, capítulo 37, o texto é bem claro, diz assim, ó, se alguém tem sede, vinha a mim e bebe. Ele diz, se alguém. Jesus usa um se. A palavra, o se, é condicional. Isso significa que é para quem deseja. É para quem deseja. Não é imposto. Não é por constrangimento nem por emoção. Hoje estão impondo. Faz as pessoas levantarem a mão e lá para frente como se isso fosse uma resposta. Jesus quer o arrependimento, o coração arrependido, constrangido, para que haja um genuíno arrependimento. Isso não é imposto. Não é por constrangimento nem por emoção. Não é o sedento que grita por água. É o libertador, o salvador que oferece a água. Aquele povo estavam ali participando de um ritual religioso. Eles não estavam clamando por água, eles estavam buscando água no poço. Foi Jesus que ofereceu para eles a água viva. Quando Adão pecou, não foi Adão que foi atrás de Deus. Foi Deus que procurou Adão e perguntou, aonde tu está? Deus não perguntou, o que você fez, Adão? Ele perguntou, aonde tu está? Deus estava dizendo, o que você fez te levou exatamente aonde você está. É Deus que vai à procura do homem. Foi Jesus que veio para salvar o pecador. Então, não é o sedento que grita por água, é o libertador, o salvador que oferece a água. Jesus deseja saciar a sua sede hoje mesmo. Você pode ir à fonte. Vá a Cristo e Ele saciará a sede da tua alma. E dentro de você fluirá um rio de águas vivas. Uma água represada, ela pode gerar energia para uma determinada região. Mas o rio que inunda a alma do crente, ele irá transbordar e trazer alegria e vai impactar outras vidas. Esse é o desejo de Jesus para o seu coração. Eu quero orar por você, para que você não apenas seja o ouvinte da palavra, mas coloque em prática. Amém. Para que você não seja um religioso, como muitos estão sendo, no mesmo, assim como no tempo de Jesus. Hoje muitos são religiosos. Hoje tem muitos crentes praticando o misticismo religioso, o legalismo, o formalismo. Hoje tem muitas pessoas praticando rituais. Isso não preenche a alma do ser humano. Só Cristo. Quero orar por você. E quando ele termina aqui, ele diz assim, ó, isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que inunda o ser do homem e faz com que a alegria seja verdadeira. Faz com que ele não necessite mais das coisas do mundo. Que ele não venha a ser mais um religioso. Porque o Espírito do Deus vivo habita nele. E lhe dá a alegria da salvação da vida eterna. Quero orar por você. Deus, eu te peço neste momento que esta palavra ela venha fluir no coração de todos quanto ouvirem. Que o teu poder venha tirar da mente dessas pessoas toda a religiosidade, todo o comodismo, todo o marasmo espiritual, que elas possam entender que a alma da humanidade só pode ser saciada
com a presença gloriosa do Teu Espírito, ó Pai. Te peço, ó Espírito Santo, que tudo aquilo que impede essas pessoas de receberem este rio de água viva, tudo aquilo que ainda faz com que essas pessoas busquem em outras fontes, fontes que não são verdadeiras, que a Tua palavra seja ministrada no coração delas, que elas possam compreender e não apenas ouvirem, mas ter a atitude de responder ao convite que ainda está sendo feito a todos quanto desejarem. Te peço, ó Espírito Santo, que a Tua palavra inunda o coração desses ouvintes e que eles venham tomar posse da vida eterna. Só Tu pode dar, ó Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra e por cada ouvinte, em nome de Jesus. Deus te abençoe.